quarto da mamãe tá sujo. Vem aqui. Quero o seu leite. Vou fazer o seu leite. Quer leite? Quer leite? Quer? Quer leite? Quer leite? Tô torcendo, gente, pra esse moletom aqui ser suficiente pro frio que tá fazendo lá fora. Faz um tempo que eu não tô usando brinco também, porque a minha orelha deu uma inflamada horrível. Que aí eu estou basiquinha. Porque tem que estar, porque eu não posso usar brinco. Vai ser o último panfleto do Dia dos Namorados. Amanhã já é o dia, né? Uhum. Aproveitar para mostrar a embalagem da minha Marilis, porque a gente mesmo faz a embalagem aqui em casa. Olha só, nós colocamos na impressora, daí a gente recorta, já fica aqui bem na linha pra gente recortar. Que aí eu vou mostrar a gente fazendo a embalagem, porque tava caríssimo imprimir. Mas não tava caro, acho que é um preço justo, né? Porque eles têm todo um trabalho, todo um gasto, a gente sabe disso. Mas daí eu podendo fazer, dá um trabalho a mais, dá, mas aí eu não gasto tanto assim com a embalagem. Olha só, agora eu vou dobrar. Tá colocando os lápis aí? Olha só como fica bonitinho. Ai, eu achei que fica muito fofo. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa. Nós fizemos no formato caixinha também, olha só. O Léo tava dizendo que uma gráfica não faria assim, não sei. Acho que eu tava pesquisando, realmente só faziam ou sacolinha, ou então umas caixas assim que era pra hambúrguer, sabe? Então, bom, não sei se fariam, mas olha só que bonitinho que fica. Nós ainda não colocamos essa caixinha pra rodar, porque ela dá um pouco mais de trabalho pra fazer. Mas olha, nós fizemos aqui em casa, gente. Que fofinho que fica. Eu achei muito fofo assim. Temos os envelopinhos onde vão as fotos. Ah, o Léo falou pra mostrar os brindes. Nós fazemos os marca-páginas aqui em casa também. Sempre vai um marca-página pra pessoa e também vão adesivos que o Léo chama de stickers. Eu chamo de adesivos. Fazer frango pro jantar, vou fazer um frango com tomate e comprei abobrinha e cenoura também, mas acho que eu não vou usar abobrinha porque eu não gosto de cozinhar. Acho que ela fica com uma textura assim muito esponjosa, eu não gosto. Então eu vou deixar lá pra assar outro dia com algumas cenouras que eu comprei. E vou fazer acho que frango cozido com arroz ou macarrão, que esse é o horário que o Léo para o trabalho e brinca ali com as meninas, então fica uma zoeira só no quarto, porque eles estão brincando e dá pra ver daqui. A Aurora chega cheia de saudade. A Hannah fica com muita saudade dela quando tá na escola, então aproveitam esse período ali, que é 1 hora e meia, que é enquanto eu limpo a cozinha. Loucamente faço tudo que eu tenho pra fazer, faço jantar, a gente janta, elas tomam banho e vão dormir. E sim, eu subestimei o frio lá fora, tava muito frio. Muito, a minha mão tava congelando. E o Léo ainda falou, por que tu não leva outra roupa? Por que tu não põe outra roupa? E eu, não, tá tranquilo. Não estamos no inverno, estamos entrando no inverno. Acho que o inverno começa 20, 21, 22. Não, gente, e o Léo que pendurou a banana aqui. Esse item decorativo não tá pendurado em nada, tá pendurado no negócio que eu deixo xícara ali no escorredor. Oi, amor. A mamãe tá fazendo a janta. Janta? Aham. Eu vou fazer um arrozinho aqui, vou ralar um alho. Cadê o arroz? Bem na minha cara. As pessoas costumam amassar o alho pra colocar, né? Eu gosto de ralar, porque eu acho que daí fica
Ralar o alho para fazer o arroz e colocar ali no frango também. Eu podia ter colocado essa cenoura no arroz também, porque eu acho que daí fica bem gostoso. Eu não coloco ralada, sabe? Eu corto em cubinhos, daí coloco no arroz. Mas eu já cortei em rodelão, vou colocar mesmo no frango cozido. É isso aí. Eu tenho um caso de amor e ódio com esse fogão. Derramou água porque ferveu muito, né? E evaporou um pouquinho aqui. Dessa parte eu acho que eu não tava filmando e aí eu liguei de novo. E eu tô tentando enxugar aqui em cima pra ligar. Enquanto isso o arroz tá quase pronto. Tô com medo de empapar. Ele não quer ligar. Acho que eu tenho que enxugar todo o fogão pra ele poder ligar. Porque daí ele desliga automaticamente. Deve ser alguma coisa relacionada à segurança que eu não sei, com certeza. Mas deixa eu pegar outro pano então pra enxugar aqui. Então vamos lá, tinha que trocar mesmo o guardanapo daqui. Então deixa eu enxugar com esse aqui pra ver se funciona. Ai, gente, eu gosto desse fogão, sabe? A gente tava quase mudando de apartamento agora, porque nós vamos fazer 1 ano em Curitiba. Inclusive, depois eu vou falar sobre o porquê que nós mudamos pra cá. Nós íamos mudar de apartamento, né? E aí, os outros apartamentos não tinham fogão e a gente pensou um pouquinho. O único que tinha fogão não tinha sofá. E a gente também não tem sofá, porque o sofá é desta casa. Ligou. Então a gente ficou na dúvida, será que muda, será que não muda? Daí a gente decidiu não mudar e vamos continuar nesse apartamento. E aí eu queria muito um fogão que tivesse a boca normal, sabe? Tipo de cooktop. Ou cooktop ou um fogão normal mesmo, o outro fogão. Eu não queria mais esse. E depois eu fiquei pensando, poxa, mas esse aqui é tão prático pra limpar. Tipo, a gente termina de cozinhar tudo e aí só passa um pano aqui. Ou então queima, por exemplo, as bocas estão ligadas aqui, eu consigo tocar aqui, ele não queima, né? Onde não tá ligado. E como as meninas às vezes estão no meu colo, eu tô assim, eu deixo sempre assim, por questão de segurança, né? Pra elas não puxarem. A Hannah, principalmente. Às vezes ela pega aqui, né? E daí não queima nem nada. Então, ele tem suas vantagens. Mas é porque eu queria usar outros tipos de panela e ele não me permite usar outros tipos de panela. E aí eu fico presa só nessa aqui, que eu adoro, mas eu queria ter, tipo, outra frigideira, uma frigideira maior, ou então uma caçarola, sabe? E aí eu não posso comprar porque não é de indução. Deve ter alguma de indução, mas é super cara e eu não tenho dinheiro para comprar. Assim que as meninas dormirem, ficaram um pouquinho mais silencioso, né? Que elas vão dormir e tudo. Eu venho contar por que nós nos mudamos para Curitiba. As meninas dormiram e agora a gente tá, ó, saindo do quarto. Vamos levar as meninas para dormir, cada um leva uma. Eu queria um docinho, gente. Eu saí primeiro do quarto que eu deixei a Hannah. Fiquei um pouquinho. Vou contar agora por que nós decidimos nos mudar para Curitiba. Bom, primeiro de tudo, nós queríamos há muito tempo nos mudar. Nós amamos Belém, quero deixar isso bem claro. Eu amo Belém, inclusive tô morrendo de saudade. Mal posso esperar um momento, assim, de visitar, ver nossos amigos, família, de tomar açaí. Então, assim, a gente ama Belém e Belém não era o motivo pelo qual nós queríamos sair de lá. É que nós queríamos ter, talvez, outra experiência. Então, já há um tempo isso vinha passando assim na nossa mente, a gente conversava sobre. Pensávamos assim, poxa, quando que vai chegar o momento e tal. Ia ser legal a gente mudar, ia ser legal a gente viver em outra cidade. Sempre nossa conversa girava em torno disso. Mas eu acho que a gente tinha meio que uma certeza, assim, que ainda não era o momento. Nós somos cristãos, né? A gente sempre orava e, assim, nós queríamos saber se Deus nos abençoava para viver aquele momento. E todas as vezes que a gente orava para ouvir e tudo, gente, no fim das contas, a gente percebia que não era o momento ainda. Algumas vezes isso deixou a gente um pouquinho triste, confesso, porque a gente pensava que esse momento não ia chegar ou que ia demorar muito. Então, foram alguns aninhos aí esperando por isso. E aí, quando chegou o momento em que a gente soube que era o momento de mudar? Primeiro de tudo, nós nunca pensamos em Curitiba. Curitiba não passava pela nossa cabeça. A princípio, nós iríamos para São Paulo. Santos ali a gente cogitava isso, porque nós temos amigos lá. Nós cogitávamos morar em Santos. Tudo estava caminhando para esse lado. Até que eu já grávida da Hannah, pensamos de novo nesse assunto. Quando eu tinha só a Aurora, nem estava grávida da Hannah, a gente já falava sobre isso. E ali grávida da Hannah, a gente conversou de novo. Oramos, percebemos que não era o momento ainda. E aí quando eu tive a Hannah, foi um dos momentos mais difíceis assim, não pela chegada dela, mas porque o meu pós-parto foi complicado.
Até pensei algumas vezes em gravar um relato de parto aqui, porque eu tive um VBAC. Eu assistia muito relato de parto no YouTube, de parto normal pós-cesárea e tudo, porque eu tive a primeira cesariana e eu tive a segunda normal, então meio que eu pensava assim, será que eu gravo? Mas não sei quantas pessoas estariam interessadas em assistir um VBAC, um relato de um VBAC. Então acabou que eu nunca gravei. Mas eu tive um pós-parto um pouquinho complicado, e quando eu tava ali já me recuperando, fazendo exames de novo pra ver se tava tudo bem, não sei o quê. Eu lembro certinho, gente, a gente tava sentado na mesa conversando, a gente olhou um pro outro e pensou, e se a gente se mudar? Você olhou e falou, vamos? Tipo, vamos? E foi a primeira vez, essa foi a primeira vez que a gente olhou meio com uma certeza, eu acho, tipo, então a gente ficou assim, cara, será que chegou o momento? Vamos orar sobre isso. Nós oramos todas as vezes, não é porque agora nós estamos achando que realmente é, que nós não vamos perguntar pro Senhor se é o momento realmente. Essa certeza só crescendo no nosso coração, assim. E como eu falei, eu tava vivendo ali o puerpério ainda, a Hannah tinha 2 meses e pouquinho de vida, eu acho. Foi quando nós pensamos, vamos comprar a passagem, mas vamos dar uma olhadinha na cidade, vamos investigar algumas coisas. E aí, de repente, a gente começou a ver a possibilidade de outras cidades. Como eu disse, Curitiba não estava em vista. Então, nós demos uma olhadinha em algumas outras cidades e fizemos algumas pesquisas, olhamos no YouTube, pessoas que tinham se mudado para esse lugar. E do nada viemos parar nos vídeos de Curitiba. Minha aliança fica aqui porque não cabe nesse dedo. Ela fica escorregando nesse dedinho aqui. E aí eu sempre deixo ela aqui no meio pra não perder, porque já aconteceu algumas vezes. E nós vimos alguns vídeos de Curitiba, nós ficamos interessados. O Léo fez uma pesquisa mais profunda, assim, né? E como no ano seguinte a nossa filha mais velha ia começar a estudar, nós pesquisamos sobre educação, segurança, saúde, algumas coisas que Curitiba nos deixou plenamente convencidos de que esse poderia ser um ótimo lugar pra gente viver. E chegando aqui... Não, calma, depois eu falo sobre como nós chegamos aqui. Vamos falar ainda do momento de decisão. Aí quando nós, confirmamos, vai ser Curitiba, nós comunicamos os nossos familiares mais próximos. Viu que eles ficaram todos, assim, do mesmo jeito que a gente ficou, gente. O coração, um pedaço do coração também fica lá, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, nós sentimos muita falta. E nós fomos ver a nossa passagem. Isso tudo aconteceu bem rápido. Bem rápido, mas nós já estávamos há bastante tempo orando, pensando sobre isso. Então, assim, ao que para muitas pessoas pareceu muito rápido, pra gente demorou assim uma vida. São muitos detalhezinhos e o vídeo ia ficar longuíssimo. Mas nós precisávamos que as coisas estivessem no lugar pra gente só não, tchau, beijo, tamo indo aqui. Nós tínhamos comprado para 29 de agosto, se não me engano. Aconteceu todo um rolo ali que também ficaria muito longo o vídeo, mas que talvez não seja nem interessante saber, né? Coisas mais burocráticas. E aí nós torcemos a passagem para 15 de julho. Nós chegamos aqui no meio do inverno. Vendemos as nossas coisas em Belém, eu fiz um grupo no WhatsApp, nós vendemos todos os nossos móveis de casa, quase todos. Os que nós não vendemos ficaram na casa da minha sogra e ela foi vendendo ali. Vendi e dei muitas roupas, dei muitas coisas também, louças, dei muitas. Só os livros que não, os livros eu não queria vender. Então alguns ficaram com os nossos amigos, ficaram na casa da minha sogra também. E conforme eles vêm nos visitar, eu peço para trazer alguns. Então nós trouxemos 3 malas de mão e 3 mochilas, se eu não me engano. Veio uma mochila na costa do Léo, eu acho que veio uma bolsa grande comigo. E vieram 3 mochilas de mão. Posso estar enganada, mas eu acho que foi isso. 3 malas de mão e 3 mochilas, eu acho. Só. Tudo. Nós deixamos tudo, todo o resto, e começamos de novo aqui. Nós encontramos esse apartamento que já tinha fogão, já tinha forno, tinha sofá e tem armário na cozinha. Alguns outros móveis nós fomos comprando devagar. Nós encontramos esse que estava semi-mobiliado, o que ajudou muito. Nós viemos, eu acho que com pouquíssimas roupas de frio. Pouquíssimas. Pro meio do inverno de Curitiba. Todas as vezes que a gente ia comprando, a gente ia priorizando as meninas, claro, porque criança suja muito mais roupa. Ganharam roupas aqui. Rapidamente nós encontramos uma casa, uma igreja para congregar. E nós já tínhamos amigos aqui também em Curitiba que nos acolheram, inclusive que tornaram essa mudança muito mais leve, muito mais simples pra gente. Já eram nossos amigos em Belém, eles nos acolheram aqui. Foram eles que nos apresentaram à igreja. Eles foram muito importantes pra gente nesse começo. E eles comunicaram, provavelmente, as pessoas ali que nós estávamos chegando com poucas coisas. E eles deram roupas para as crianças. Algumas pessoas, né, doaram roupas para as crianças. E a gente foi recomeçando. E quando nós chegamos aqui, gente, Curitiba é linda mesmo. Amo essa cidade. Tudo que eu já pude viver nesses 11 meses que eu tô aqui, eu já vivi as 4 estações, né? Chegamos no inverno, aí vivemos primavera, verão, outono.
Sinto batizada por Curitiba. Há muitos pontos aqui positivos que nós vimos em alguns vídeos e quando nós pudemos experimentar, como no começo nós não tínhamos plano de saúde, porque nós tivemos que mudar o plano de saúde de Belém para Curitiba, não sei o que, muita coisa, a gente teve que usar a UPA. Gente, excelente. Pelo menos a nossa experiência, excelente. Gostaria de fazer um vídeo só falando sobre coisas maravilhosas aqui de Curitiba, que tal? Nós não queríamos meter os pés pelas mãos. Muitas vezes quando nós estamos empolgados sobre alguma coisa, e nós estamos animados para querer viver aquela estação, talvez ainda não seja o tempo. Eu acredito de verdade que quando a gente espera para viver esse tempo, as coisas fluem de uma maneira mais leve. Inclusive nos meses, nos anos, né, que nós estávamos orando ainda para vir. Como eu estava passando alguns problemas de saúde e tudo, eu não me sentia segura. Mas eu acho que não era só isso, realmente era... Ainda não era, né? Ainda não era pra ser, pra acontecer. Quando chegou o momento, teve muita leveza, assim, da nossa parte pra vir. Agora nós estamos bem instalados, nós fizemos muitos amigos aqui. E não que eu não sinta falta de Belém. Eu vivo de saudade de Belém. Porque esse ano a gente possa ir por lá pra visitar, passar um tempo e poder ver todas as pessoas que nós amamos ali. Eu amo Belém de verdade, eu acho que só tinha realmente chegado o tempo da gente viver uma outra estação, né? Foi isso, basicamente, é que nós queríamos. Qual foi o motivo de termos nos mudado para Curitiba? É que nós queríamos. E não era exatamente Curitiba, era simplesmente só viver uma outra estação, um outro momento. No meio de tudo isso, nós aprendemos a ter contentamento com a estação que nós estávamos vivendo. Estar contentes com o que Deus estava nos proporcionando naquele momento. Então, quando simplesmente, pelo menos eu posso falar por mim, o meu coração já estava contente, entregue naquele momento, eu já, não foi que imediatamente, quando eu já estava contente, entregue, as coisas aconteceram, não isso. Mas que eu levei com muito mais leveza o tempo da espera e não com tanto pesar o tempo que nós passaríamos. Inclusive, eu já pensava, bom, se o Senhor quiser que a gente fique em Belém para todos, sempre nós vamos ficar. Eu já amo essa cidade mesmo. Para mim, essa cidade é maravilhosa. Eu adoro as pessoas que estão aqui. Eu amo a cidade, então... Mas aí, como uma surpresa mesmo, esse tempo chegou e nós estamos aqui agora. E eu tô amando aqui. E vamos ficar aqui até quando o Senhor nos permitir ficar. E essa foi a nossa história de como nós nos mudamos para Curitiba com poucas malas. Vou ressaltar que uma das malas veio basicamente com livros, porque prioridades, né? Vínhamos por frio, mas vínhamos com livros. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais.